Livro Alcoólicos Anônimos atinge a maioridade. Apêndice E-B. Mecanismo terapêutico de Alcoólicos Anônimos. Pelo Dr. R.M. Tibble, em Greenwich, Connecticut. Lido na reunião de número 99 da Associação de Psiquiatria Americana, em maio de 1943. Alcoólicos Anônimos é o nome que se aplica a um grupo de ex-alcoólicos que, através de um programa terapêutico que inclui um definido elemento religioso, tem combatido o alcoolismo com muito sucesso. O grupo se origina do esforço de um homem, o Sr. X, que em 1934 encontrou uma resposta para seu problema de bebida numa experiência religiosa pessoal. Ele foi capaz de traduzir essa experiência em termos que foram compreendidos pelos outros. Desde então, muitos alcoólicos têm alcançado a sobriedade utilizando o seu processo. O trabalho de Alcoólicos Anônimos tem um triplo aspecto. Primeiro, o grupo tem reuniões semanais, onde as experiências são relatadas e os problemas discutidos. Segundo, recomenda-se a todos que leiam o livro Alcoólicos Anônimos, que contém os princípios básicos, a fim de se chegar a compreender o programa. Terceiro, os membros trabalham com prováveis membros que estão fazendo seu primeiro contato com o grupo. Ajudar os outros é uma via de mão dupla, uma vez que isso não somente dá assistência aos principiantes em seus primeiros esforços, como também ajuda o membro mais antigo, que dá de seus esforços algo que é essencial para a sua sobriedade contínua. As estatísticas do escritório de organização de Nova York nos dizem que no final do primeiro ano haviam 5 recuperados, no final do segundo 15, no final do terceiro ano 40, já no final do quarto ano 100, no final do quinto ano 400 recuperados, 2.000 no final do sexto ano e 8.000 no final do sétimo ano. Alcoólicos Anônimos pretende uma taxa de recuperação de 75% daqueles que realmente tentam seus métodos. Esta cifra, unida a seu crescimento rápido, impõe respeito e exige explicação. Embora totalmente consciente do valor do grupo e da irmandade, da ajuda que recebe cada membro, graças a seus esforços em ajudar outras pessoas e do clima geral de esperança e encorajamento que emana de todos que foram tratados com sucesso, vejo que eles dependem de uma força terapêutica central, que é a religião. Uma verdade que espero se torne mais clara ao final deste artigo, e uma conscientização que se desenvolveu através de muitas entrevistas que eu tive com o Sr. X. O meu primeiro contato com o grupo veio por meio de uma paciente de 34 anos que tinha estado sob meus cuidados no sanatório Bridgewood durante alguns meses. Ela tinha sido uma alcoólica crônica por muitos anos e, apesar da sua inteligência, posição familiar e sucesso anteriores, tinha praticamente chegado à sarjeta depois de uma perda total de sua fortuna, que a tinha deixado sem nenhum centavo. Nenhum outro paciente quis tanto ficar bem ou cooperou com a melhor boa vontade no programa de tratamento do que ela, mas os resultados eram insatisfatórios. Finalmente ficou claro que ela possuía uma estrutura de caráter que, a despeito de seus melhores esforços e dos meus, persistia inabalável e era claramente responsável pela continuação de sua embriaguez. Certo dia chegou às minhas mãos uma cópia mimeografada do livro Alcoólicos Anônimos. Eu li e descobri que continha uma descrição muito precisa da natureza do problema que eu tinha visto em minha paciente. Com a intenção de fazê-la vibrar um pouquinho, lhe entreguei o livro e pedi que lesse. Para minha surpresa, ela ficou tão impressionada que se preparou para ir a uma reunião de Alcoólicos Anônimos e logo veio a ser um membro muito ativo e bem-sucedido do grupo. Ainda mais surpreendente foi a descoberta que, com o processo de assimilação desse programa,
sua estrutura de caráter, que estava bloqueando qualquer ajuda, desapareceu e foi substituída por uma outra que permitiu a essa paciente ficar sem beber. Alguma coisa tinha acontecido debaixo do meu nariz da qual eu não poderia ter dúvida e que não poderia ser explicada com mera coincidência. Fazia a mim mesmo essa pergunta: o que aconteceu? Minha resposta é que a paciente tinha tido uma experiência espiritual ou religiosa. Portanto, a resposta não parecia muito esclarecedora e não demorou muito para que eu começasse a perceber o verdadeiro significado dela. Antes de tentar explicar como se desenvolveu a compreensão do significado do fator religioso, é necessário discutir a estrutura do caráter que tinha desaparecido. Apesar de existirem muitas informações contrárias, há um crescente reconhecimento de certas características comuns que estão normalmente nos alcoólicos, com exceção daqueles que têm latente uma boa condição espiritual. É uma característica do chamado alcoólico típico ser egocêntrico e narcisista, ser dominado pelo sentimento de onipotência e ter intenção de manter a todo custo sua integridade interior. Embora essa característica seja encontrada em outros desajustamentos, elas aparecem em sua forma relativamente pura em todos os alcoólicos. Num cuidadoso estudo de uma série de casos, Silman recentemente informou que ele sentia que poderia discernir os perfis de uma estrutura de caráter comum entre os bebedores problema, e que os melhores termos que ele poderia encontrar para o grupo de características apontada eram individualidade desafiante e grandiosidade. Em minha opinião, essas palavras foram muito bem escolhidas. Interiormente, o alcoólico não aceita ser controlado pelo homem ou por Deus. Ele, o alcoólico, é e precisa ser o dono do seu destino. Lutará até o fim para preservar essa posição. Sabendo então da presença mais ou menos constante desses defeitos de caráter, é fácil ver como a pessoa que os possui tem dificuldade para aceitar Deus e a religião. A religião, exigindo que o indivíduo reconheça a presença de um Deus, constitui um desafio para a verdadeira natureza do alcoólico. Mas, para outro lado, e esse ponto é básico em minha palestra, se o alcoólico pode verdadeiramente aceitar a presença de um poder superior, ele, com esse simples passo, modifica, pelo menos temporária e possivelmente de forma permanente, sua mais profunda estrutura interior. E quando faz isso sem ressentimento ou esforço, então já não é mais um alcoólico típico. E a coisa estranha é que se o alcoólico pode manter essa sensação interior de aceitação, pode e permanecerá sóbrio para o resto de sua vida. Para seus amigos e familiares, ele aceitou a religião. Para os psiquiatras, ele aceitou uma forma de auto-hipnose, ou o que vocês preferirem. Seja o que for que tenha ocorrido no interior do alcoólico, ele pode ficar sem beber. Essa é a argumentação de Alcoólicos Anônimos e, acredito, está baseada em fatos reais. Voltemos à minha paciente para descrevê-la depois de sua experiência em Alcoólicos Anônimos. Em seu estado inicial, ela estava exatamente igual à descrição já dada da estrutura de caráter do alcoólico. Depois que Alcoólicos Anônimos começou a atuar, mudanças em sua personalidade tornaram-se evidentes. A agressão começou a diminuir consideravelmente. Desapareceu a sensação de estar em desavença com o mundo, e com isso se desvaneceu a tendência de suspeitar dos motivos e atitudes dos outros. Uma sensação de paz e tranquilidade diminuiu a tensão interior. As linhas do seu rosto ficaram mais suaves e ela se tornou mais tolerante e mais gentil. Aquele difícil e amargo íntimo estava sendo alterado o suficiente para levar a sobriedade da paciente a um período de 5 anos. Qual foi o tipo de experiência que mexeu com essa paciente quando ela ingressou em Alcoólicos Anônimos?
A resposta é que algum tipo de crença ou força espiritual despertou nela. O Sr. X afirma que o êxito do grupo com qualquer alcoólico depende do grau alcançado pelo indivíduo numa conversão ou despertar espiritual. A própria experiência dele foi do tipo impetuoso e catastrófico, que o tirou de seu desespero e o levou ao auge do êxtase e da felicidade, onde permaneceu durante algumas horas. Esse estado foi então seguido de uma sensação de paz, de serenidade e convicção profunda de que ele estava livre da escravidão da bebida alcoólica. Ele afirma que aproximadamente 10% ingressam em Alcoólicos Anônimos baseando-se numa experiência como essa. Os restantes 90% que ficam sem beber alcançam os mesmos resultados ao desenvolver lenta e muito mais gradualmente o lado espiritual de sua natureza, seguindo os vários passos do programa já descrito. Segundo a experiência de Alcoólicos Anônimos, a velocidade com que o despertar espiritual ocorre não depende da profundidade da aceitação, nem do tempo de sobriedade. Contudo, a entrega religiosa, ainda que pequena, no princípio, inicia o processo. O programa ajuda a levá-la a uma conclusão bem-sucedida. O que é, então, um despertar espiritual? Novamente, a experiência pessoal do Sr. X é informativa. Homem de energia, dinamismo, grande capacidade. Nos anos 30, ele se encontrou completamente atolado na bebida. Pelo menos durante 5 anos lutou com um processo de decadência em que estava indo sem obter sucesso. 2 semanas antes de sua última permanência no hospital, recebeu a visita de um amigo alcoólico que tinha alcançado a sobriedade através do Bushmanismo, movimento religioso que prega a volta do cristianismo primitivo, e o Sr. X então tentou sem sucesso aproveitar-se dos ensinamentos de seu amigo e finalmente decidiu que ficaria só, internando-se num conhecido lugar de desintoxicação onde ele poderia clarear sua mente da bebida alcoólica e ter a oportunidade de fazer experiência com as ideias de seu amigo e com as suas, pelo método livre do Sr. X de afastar-se do álcool. Ele estava desesperado, deprimido, sem ânimo para lutar. Estava disposto a tentar qualquer coisa, porque sabia que a alternativa que o esperava era um hospital estadual e uma vida de insanidade permanente. Na noite de seu primeiro dia de internação, recebeu novamente a visita de seu amigo, que mais uma vez lhe explicou os princípios que lhe tinham devolvido a saúde. Depois que seu amigo se retirou, o Sr. X entrou numa depressão ainda mais profunda, que ele mesmo descreve como uma profunda sensação de melancolia e completa desesperança. De repente, nesse pior estado de espírito, ele suplicou em voz alta: se existe um Deus, que ele se manifeste agora. E com esse apelo começou sua experiência religiosa. Ele salienta e acredita verdadeiramente que só quando se tornou totalmente humilde é que pôde voltar-se para Deus, a fim de buscar a ajuda que estava ali. Em outras palavras, à luz da própria experiência do Sr. X, um despertar espiritual religioso é o ato de deixar de confiar na própria onipotência. A individualidade desafiante já não continua a desafiar, mas aceita a ajuda, a orientação e o controle que vem de fora. E quando o indivíduo abandona seu sentimento vingativo e agressivo em relação a ele mesmo e à vida, ele se encontra envolvido por sentimentos fortemente positivos, tais como o amor, a amizade, a tranquilidade e a satisfação, cujo estado é a antítese exata da antiga intranquilidade e irritabilidade. E o fato significativo é que com esse novo estado de espírito, o indivíduo já não se sente mais impelido a beber. O entendimento maior do fenômeno da mudança espiritual veio de um outro paciente, cujo caso quero agora citar. Ele é um homem de 40 anos, de uma família rica e o mais jovem dos irmãos. Era o filho predileto de uma mãe neurótica e hipocondríaca. Começou a beber logo na adolescência,
Quase imediatamente aprendeu a contar com a bebida para ajudá-la a enfrentar situações sociais. Com o passar dos anos, essa dependência tornou-se mais pronunciada. Finalmente, depois de uma prolongada bebedeira, ele foi internado no sanatório Bridgewood. Provou que era um paciente muito responsável, disposto a reconhecer sua tendência alcoólica, e rapidamente se tornou interessado em Alcoólicos Anônimos. Depois de ficar no sanatório durante um mês, ele se convenceu de que não podia controlar a bebida. Contudo, depois de pouco tempo, começou a bebericar novamente e 4 meses mais tarde voltou ao sanatório, depois de algumas semanas de bebedeira ininterrupta. Novamente se pôs à disposição para entrevistas, mas agora estava claro que havia uma verdadeira batalha à frente e que era exatamente a mesma batalha enfrentada anteriormente na primeira conversa com o paciente. Os defeitos já descritos apresentavam-se como barreiras insuperáveis para a terapia. Durante as semanas que estivemos discutindo essa dificuldade, o paciente começou novamente a beber uma vez ou outra e finalmente entrou numa bebedeira que só terminou quando o levaram de volta ao sanatório Bridgewood. Como acontece com todos os alcoólicos, quando param de beber, ele estava cheio de remorso, sentimento de culpa e uma grande sensação de humildade. A personalidade desafiante foi golpeada pelo excesso de sua própria conduta, e nesse estado estava inteiramente seguro de que nunca mais tomaria um trago. Todavia, no terceiro dia de sua recuperação, ele me pediu durante uma entrevista que gostaria que eu fizesse algo a respeito disso. E quando lhe perguntei a que isso se referia, replicou: minha antiga sensação estava voltando. Estou com vergonha de vocês e de tudo isso que aconteceu. A indiferença em relação ao seu problema, a agressiva segurança, a completa carência de qualquer verdadeiro sentimento de humildade, sentimento de culpa e todos os defeitos de caráter que ele tinha, chegaram a se identificar com a disposição de espírito que o levava a beber. Estavam voltando e impedindo a entrada do sentimento, dos pensamentos, quase as mesmas sensações que ele tinha quando saía de suas bebedeiras. Ele sabia que se esse sentimento voltasse, iria se apoderar dele mais cedo ou mais tarde, e ele voltaria a beber. Compreendeu que de alguma maneira necessitaria agarrar-se às atitudes que tinha quando se encontrava desintoxicado. No dia seguinte começou sua entrevista com essa afirmação: doutor, eu a tenho. Daí contou que tinha tido uma experiência na noite anterior. Denominou essa experiência, na falta de um melhor termo, de um despertar psicológico. O que aconteceu foi um raio repentino de entendimento a respeito de si mesmo como pessoa. Isso ocorreu por volta das 23 horas. E quando se deitou, ficou acordado até as 4 horas da madrugada, aplicando seus novos discernimento e compreensão ao conhecimento de si mesmo. Não é fácil reconstruir os acontecimentos desse período de 5 horas, ainda que aqueles acontecimentos constituíssem uma experiência importante na vida desse paciente, que teve uma percepção básica de si mesmo como alcoólico. Além do mais, pela primeira vez ele pôde ver a si mesmo como sempre tinha sido, e também pôde perceber que tipo de pessoa precisaria vir a ser se quisesse permanecer sóbrio. Sem ser inteirado disso, na época, tinha transferido seu ponto de vista totalmente egocêntrico e subjetivo a uma compreensão objetiva e madura de si mesmo e de sua relação com a vida. Revendo o passado, claro que o paciente ficou a par do seu egocentrismo. Pela primeira vez, foi capaz de penetrar em sua racionalização e reações de defesa e ver que ele sempre havia se colocado em primeiro lugar. Para falar a verdade, ele não se dava conta de que existiam outras almas, exceto quando o afetavam de alguma forma. Também não tinha consciência de que essas almas tinham existência separada, parecidas, ainda que diferente da sua. E isso nunca tinha se apresentado como um aspecto da realidade. Agora ele já não se sentia o ser onipotente, que enxergava o mundo somente em relação a si mesmo.
Em vez disso, ele pôde ver em relação ao mundo e pôde compreender que era somente uma pequena fração de um universo povoado de muitos outros indivíduos. Ele pôde compartilhar a vida com os outros, já não tinha necessidade de dominar e de lutar para manter essa dominação. Podia relaxar e lidar mais facilmente com as coisas. Sua nova orientação pode ser melhor descrita nas próprias palavras do paciente, como ele colocou. Bom, doutor, o senhor sabe que eu tenho sido uma mentira em toda a minha vida, mas eu nunca soube disso. Costumava pensar que estava interessado nas pessoas, mas isso não era verdade. Eu não estava interessado em minha mãe, que estava doente como pessoa. Não compreendia que ela, como pessoa, poderia estar sofrendo. Eu somente pensava no que me aconteceria quando ela morresse. As pessoas costumavam me apontar como um filho exemplar, e eu acreditava nisso, mas não era nada disso. Eu estava simplesmente ansioso para tê-la ao meu lado, porque ela me fazia sentir melhor. Ela nunca me criticava e sempre me fazia sentir que tudo que eu fizesse estava bom. Novos conhecimentos iluminaram seu relacionamento anterior com as pessoas. Com respeito a isso, ele comentou: você sabe, estou começando a me sentir muito perto das pessoas. Posso pensar nelas algumas vezes e eu me sinto mais à vontade com elas. Talvez isso seja porque acredito que elas estão contra mim, não mais. Desde que eu não sinta que estou contra elas também. Agora acredito que talvez elas possam gostar realmente de mim. Poderiam ser citadas muitas outras frases a respeito de si mesmo e de sua relação com o mundo, mas apenas acrescentariam mais provas de que a maneira de pensar desse paciente, pela primeira vez em sua vida, tinha se tornado verdadeiramente objetivo. Contudo, essa mudança para a objetividade é apenas a metade da história. Associada à mudança, houve uma alteração igualmente surpreendente no tocante ao sentimento. Com palavras que me fizeram recordar do Senhor X em sua experiência espiritual, o paciente descreveu suas novas atitudes. Eu me sinto bem, mas diferente de quando bebia. É muito diferente, sinto-me calmo, sem ansiedade e querendo vida ativa. Estou muito contente de estar assim e não acho que vou me preocupar demais. Consigo relaxar, apesar de me sentir mais capacitado para enfrentar a vida, agora do que antes. Ele então continuou: tenho uma ideia diferente a respeito de Deus. Não tenho ideia de alguém aqui manejando as coisas, agora que não as quero manejar por mim mesmo. Na realidade, estou contente de poder sentir que existe um ser supremo que pode fazer com que as coisas saiam bem. Suponho que talvez isso seja algo como um sentimento espiritual que fala. Seja o que for, tenho esperança de que continue, porque nunca me senti tão em paz em toda a minha vida. Com essa afirmação, o paciente manifesta uma atitude diferente em relação a Deus. E ele mostra também que ficou a par de que, à medida que ele usa o esforço para manter sua individualidade, consegue relaxar e gozar a vida em calma, até mesmo de maneira satisfatória. Tais sentimentos são, como ele mesmo disse, nitidamente espirituais na qualidade, e ele estava certo em sua apreciação, porque está sendo capaz de manter-se abstêmio há 1 ano, aproximadamente. A mudança para a objetividade e a mudança de sentimentos provaram ser aquilo de que ele precisava para permanecer sóbrio. Apesar de seu período relativamente curto de abstenção, o paciente sente que está muito mais firme. Antes, durante os períodos de abstenção, ele lutava constantemente com a bebida. Agora ele tem a verdadeira paz de espírito, porque sabe do que é preciso para manter-se pensando sobriamente. Esse caso é citado porque descreve um indivíduo que teve uma rápida reorientação psicológica, cujo resultado foi uma vida totalmente nova, com diferente padrão de perspectiva de vida. Ainda que alguém possa questionar a permanência desse novo padrão, não se pode duvidar do fato de que a experiência em si mesma ocorreu. De muito maior significado para o propósito desse artigo é o fato de que o paciente, como resultado de sua experiência, usou as mesmas palavras para descrever seu novo sentimento
como fez o Sr. X, seguindo sua experiência religiosa, e como fez minha outra paciente, depois que as atividades de Alcoólicos Anônimos começaram a ter sentido e atuar nela. O Sr. X me informa que dos 10% que tem um despertar rápido, alguns o alcançam com base numa verdadeira experiência religiosa, e outros como resultado de um acontecimento psicológico, tal como aconteceu ao meu paciente. Os outros 90% atingem o mesmo resultado, de uma maneira mais gradual, como atingiu aquela paciente mencionada. Sem levar em consideração o caminho pelo qual esse resultado é alcançado, parece não haver dúvida de que todos terminam com essa sensação de paz e segurança que eles associam com o lado espiritual da vida. O componente de narcisismo do caráter submerso, pelo menos por enquanto, e em seu lugar há uma pessoa muito mais objetiva e mais madura, que pode enfrentar as situações da vida, positiva e afirmativamente, sem fugir para o álcool. De acordo com o Sr. X, todos os membros de Alcoólicos Anônimos que conseguiram permanecer abstêmio, mais cedo ou mais tarde, são submetidos à mesma mudança de personalidade. Eles precisam perder o permanente narcisismo. Do contrário, o programa de Alcoólicos Anônimos funciona apenas por uns tempos. Permitam-me fazer mais duas observações. Primeiro, existe uma grande diferença no mundo entre um sentimento religioso verdadeiro, emocional, e a crença intelectual, vaga, tateante, cética, que passa por um sentimento religioso na mente de muitas pessoas. Independentemente de sua concepção desse poder, a menos que o indivíduo obtenha no curso do tempo um sentido da realidade e a proximidade de um poder superior, sua natureza egocêntrica reafirmará com intensidade crescente e a bebida entrará novamente em cena. Segundo, a maioria dos indivíduos que finalmente alcança o necessário estado espiritual o faz unicamente seguindo o programa de Alcoólicos Anônimos e sem ainda experimentar conscientemente qualquer acesso repentino do sentimento espiritual. Em lugar disso, cresce lentamente, mas sem dúvida até um estado mental, que depois de ter permanecido durante algum tempo, pode de repente reconhecer que é muito diferente daquele que tinha anteriormente. Para sua surpresa, descobre que seus pontos de vista e perspectiva tiveram um colorido muito espiritual. Portanto, o efeito central de Alcoólicos Anônimos é desenvolver na pessoa um estado espiritual que servirá como uma força direta para neutralizar os alimentos egocêntricos do caráter do alcoólico. O paciente permanecerá abstêmio se e quando esse estado se integrar completamente em novos padrões de comportamento. O Sr. X diz que esse processo de integração acontece dentro de alguns anos e que, se não houver mudanças perceptíveis na estrutura da personalidade, depois de 6 meses, o lado espiritual provavelmente sucumbirá para um retorno do ego submerso do alcoólico. Em outras palavras, a menos que o ímpeto religioso de Alcoólicos Anônimos efetue uma mudança nos componentes mais profundos da personalidade, a influência do programa não é muito durável. É muito significativo que essa mudança, que é típica, aconteça sem ajuda psiquiatra. Entretanto, como o Sr. X a descreve, tem características que nós, como psiquiatra, esperamos encontrar em nossos pacientes, que estão melhorando. Em resumo, ele recapitula suas observações com as palavras, abre aspas, o alcoólico precisa progredir em objetividade e maturidade, do contrário, não permanecerá sóbrio, fecha aspas. Concluindo, acredito que o valor terapêutico do método de Alcoólicos Anônimos origina-se da utilização de uma força religiosa ou espiritual para atacar o narcisismo fundamental do alcoólico. Com o desraigar desse componente, o indivíduo experimenta uma nova série de pensamentos e sentimentos que são de natureza positiva e que o impelem em direção aos crescimento e maturidade. Em outras palavras, esse grupo confia numa força emocional, que é a religião, para alcançar um resultado emocional, isso é, a destruição da série de emoções negativas e hostis.
substituindo-as por uma série positiva, na qual o indivíduo não mais precise manter sua individualidade desafiante, mas que possa viver em paz e harmonia com seu mundo, compartilhando e participando livremente. Esse artigo do Dr. R.M. Tibble, psiquiatra, se encontra nas páginas finais do livro Alcoólicos Anônimos Atinge a Maioridade. Procure um grupo de alcoólicos anônimos e se acerca do seu vasto material literário para conhecer mais a respeito. Um abraço a todos, muita paz e serenidade. Livro Alcoólicos Anônimos Atinge a Maioridade, apêndice E.B. Mecanismo Terapêutico de Alcoólicos Anônimos, pelo Dr. R.M. Tibble, em Greenwich, Connecticut,